Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar agradecendo a todo mundo que já está inscrito. Quem não tiver e puder, se inscreva, compartilhe, deixa o like se gostar. Se não gostar, deixa o dislike. Eu tive uma surpresa, confesso para vocês, lá no meu Twitter. Eu compartilhei parabenizando o Ciro, o André Marinho e o Eduardo pela live que aconteceu na Ciro Games. Enfim, me diverti bastante com o André, aprendi muito com o Eduardo. E o André Marinho foi lá no meu Twitter e respondeu dizendo que gosta das minhas análises, me parabenizou pelo canal. Eu juro que me assustei porque eu não imaginava que alguém como o André Marinho fosse lá comentar. O nosso trabalho aqui, como vocês sabem, é um trabalho muito simples, começou no dia 1º de maio deste ano, 2021. E eu tenho ficado muito feliz com a repercussão que tem acontecido. E essa de ontem, no dia 30 de novembro, foi mais uma das boas surpresas que nós já tivemos por aqui. Bom, pessoal, o Ciro esteve no My News recentemente. Quando eu parei para gravar esse vídeo, no finalzinho da tarde do dia 1º de dezembro, já estava ali com mais de 260 mil visualizações. Uma participação muito boa em que fica evidente o preparo do Ciro para ser o presidente do Brasil. E no My News, sempre depois que tem a parte que é aberta ao público, tem a parte reservada para os assinantes. E o My News resolveu liberar para o público um trecho que foi reservado inicialmente só para quem é assinante lá do canal. E bem interessante, eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar e fazer a própria reflexão depois, mas eu acho que vale a pena refletir com vocês, porque ali nós veremos, digamos, o Ciro falando dos 3 estágios, né, do que ele considera principais ali para eleger um presidente, e também algumas outras coisinhas que ele disse antes que é importante a gente analisar, até para a gente entender o que pode acontecer em 2022. Vamos lá então para o trecho aqui. É o seguinte, Ciro, às vezes dá a impressão que você é melhor como presidente do que como candidato. Você já deu certo como presidente. As propostas são boas, mas e não como candidato. E aí? Eu tenho que achar esse caminho, porque o caminho tradicional gera uma coisa mortal. Collor caçado, né, Dilma caçada, Lula na cadeia. Isso é óbvio, não funciona. E a gente, então, eu tenho que ir por um caminho, né, em que eu tente trocar o método. Qual é o método? Eu quero propor um conjunto de ideias, e você, ao me dar essa honra de dizer que as ideias são razoáveis, né, eu estou começando a criar uma corrente de opinião. A chave disso é o tempo. Então eu tenho esse tempo, mas ali chegou julho, aí vai ter que ser telegráfico, emocional, etc, porque a vida é assim. Porque essa tua pergunta é ótima, cara, porque é exatamente isso, assim, como é que é na campanha, né? Para o cara entender, para o cara saber o que está... Aí você tem que ser telegráfico, não pode ser, no meu caso, não posso ser contraditório, mas eu posso ser telegráfico se eu tiver criado uma corrente de opinião que me explique nos aforamentos. Sabe que hora se decide o voto num país como o Brasil? É muito curioso isso. Conversando com a família e com os amigos. Essa é a hora que você define o voto. Então, todo o esforço de propaganda, de campanha, é dar o argumento para você, nesta hora, conversando com os amigos e com a família, decidir o voto. Isso aqui é importante. É o que eu digo aqui sempre quando eu analiso pesquisa. A importância do trabalho formiguinha. O que é o trabalho formiguinha? É você conversar com mais um, esse mais um conversar com o outro, você comentar do preço do combustível, do preço do gás, do preço da comida, do desemprego. Porque as ideias que o Ciro apresenta, na sua grande maioria, são ideias para resolver as questões econômicas. Claro que outras questões, como educação, saúde, meio ambiente, também são abordadas por ele em várias entrevistas, no seu próprio livro, mas a questão econômica, ela parece que fala mais com a nossa necessidade do momento. O bolso está vazio, o filho chorando querendo um leite, o pai não tem dinheiro para comprar. Então é interessante que isso seja compreendido por todos, né? Da gente não ficar só nas redes sociais. Eu, particularmente, tenho evitado ficar nesses embates eternos aí no Twitter, de comentário em cima de comentário. E aí depois de gastar, por exemplo, 1 hora do dia discutindo com alguém, você vai no perfil, a pessoa tá lá, você vai olhar, é um Lula Futebol Clube da vida. Ou Bolsonaro Futebol Clube, ou Moro Futebol Clube. E aí a gente tá gastando tempo com quem já tá convertido para uma outra ideia. E tem muita gente querendo saber de fato questões que interessam, questões que importam. Então aproveitar bem o tempo é super importante para que a gente consiga ajudar o Ciro na construção dessa corrente de ideias para o ano que vem. Que em geral é o contrário, todo mundo é melhor candidato do que presidente. Mas... Isso aqui é importante, o Caio fala que o que tem muito aí é melhor candidato do que presidente, né? A pessoa mente à vontade, fala que quer transformar o Brasil, todo mundo fala. Nunca vi nenhum candidato falar, eu quero ser eleito para piorar o Brasil. Todo mundo fala que tem um projeto, mas qual projeto? Às vezes só fala, nem tem. Ou às vezes coloca no site só de forma protocolar, mas não faz a defesa no dia a dia. E aí tem muitos que são ótimos candidatos,
mas quando são eleitos é uma tragédia, é uma enganação, é uma traição. E a angústia dele pode ser a angústia de muitos e que olha para o Ciro e fala, meu Deus do céu, como que o brasileiro não o elegeu ainda para a presidência da República? É um cara preparadíssimo para assumir a principal função no país. Enfim, tem uma história de vida que me parece que ela foi construída e falta só a cereja do bolo, que é assumir, repito, o principal cargo no Brasil. Mas vamos lá voltar aqui para a continuação. A eleição majoritária, para mim, é um foguete de 3 estágios. O primeiro estágio do foguete é que ele tem que ser poderoso. Não tem nada a ver com candidatura, nem com linguagem, nem com propaganda, nem nada. Tem a ver com o mood do ambiente onde a eleição vai acontecer. Basicamente, se você pegar um resumo mais complexo, assim, pensando no Brasil de hoje, você acha que devia ficar tudo como está? Bolsonaro seria favorito. Se tem que mudar tudo que está aí, eu tenho chance. Ou você acha que tem que mudar pouco e conservar muito e tal? O Lula é o favorito. Eu acho que este estágio é meu favor. Então, vou fazer essa aposta de mudar tudo que está aí. Estou propondo a mudança do modelo econômico, a mudança do modelo político. O segundo estágio é estrutura. Aí tem a ver com as alianças, com tempo de TV, com grana para a internet, impulsionamento, uma série de coisas que, enfim, eu estou debilitado, o Bolsonaro tem estrutura e o Lula tem a mais poderosa de todas. E o terceiro estágio é o candidato. E aí variam atributos. O Bolsonaro está fora, não tem mais atributo, e eu rivalizo com o Lula, ele o mais charmoso, o mais carismático, e eu o mais, aspas, preparado e tal. Aí precisa do combustível da Petrobras. Foguetes. Isso. Aí importado. Bom, e vamos analisar esses 3 estágios do foguete aqui que o Ciro fala, de trás para frente. Vamos pegar do terceiro, que é em relação aos atributos. Claro que nem sempre a população valoriza atributos essenciais para que seja, então, um bom presidente da República. Às vezes a gente vai para atributos, nada a ver, que nada interfere na qualidade dele se sentar na cadeira da presidência. Se realmente a equipe de marketing do Ciro e o próprio Ciro conseguir convencer o eleitorado dos atributos que ele próprio tem de ser de fato mais preparado, aí não tem dúvidas que o Ciro é o candidato mais forte nesse quesito. Se você olha a trajetória, prefeito de Fortaleza muito bem avaliado, governador do Ceará, aprovação recorde entre os governadores de sua época, ministro do Plano Real, e eu pulei aqui até deputado estadual 2 vezes, estou focando mais no executivo. No Plano Real, estava fazendo água, estava num momento assim desesperador, o Itamar chama o Ciro Gomes, porque era alguém com a coragem necessária, com o pulso firme para colocar a coisa no eixo e estabilizar o Plano Real. Aí depois, ministro da Integração Nacional com o Lula, conseguiu administrar tantos conflitos, interesses mais diversos e tirar do papel algo que vinha desde o Brasil Império, que é a transposição do São Francisco. Aí depois foi deputado federal, secretário. Então, baseado nas experiências, não restam dúvidas. Ciro tem qualidades, tem atributos necessários para ser um bom presidente da República. O segundo estágio é a estrutura. Alianças, tempo de televisão, dinheiro. O Ciro reconhece estar debilitado nesse ponto. Bolsonaro e Lula hoje têm uma estrutura muito melhor. O presidente da República sempre tem uma máquina na mão que é muito poderosa. E Lula tem o PT, enfim, beleza, ok. Só que isso aqui por si só não define. Bolsonaro foi eleito em 2018 sem estrutura, nem campanha direito fez. Claro, teve um caldo gigantesco que o ajudou. Teve a questão de fake news, o antipetismo, a facada, enfim. Mas, na ocasião, Alckmin e Meirelles tinham uma estrutura gigante e ficaram muito atrás do Ciro, que também, em termos de tempo de TV, dinheiro e alianças, ficou sem estrutura. Mas vamos para o primeiro estágio, que ele também vai dividi-lo aqui em 3, digamos. Primeiro, assim, o eleitor quer o quê para 2022? Para frente? Ele quer continuar como está? Olha, se ele quer continuar, é Bolsonaro. E no Brasil nós temos o seguinte, todo presidente eleito, depois que estabeleceu-se a reeleição, foi reeleito. FHC, Lula e Dilma. Bolsonaro, tudo indica, será o primeiro presidente sentado na cadeira que não conseguirá a reeleição. É para a gente ter noção da tragédia que é o seu governo. Me assusta, inclusive, vê-lo aparecendo nas pesquisas aí com 21, 22, até 31, 32%, dependendo do instituto, porque a pesquisa virou realmente uma coisa de louco. Então é necessário compreender. O eleitorado quer que continue? Não é o que estão respondendo nesse momento. E a questão econômica, que eu disse lá atrás, é a que afeta mais na popularidade de um presidente. Se Bolsonaro tivesse conduzido a economia de uma forma correta, muita gente não estava nem aí para a questão dos mortos na pandemia, que tem grande parte sim, não é todos, mas grande parte por conta da irresponsabilidade dele enquanto presidente. Então a questão econômica que afeta o bolso do povo não favorece Bolsonaro. E se a gente pega outros pré-candidatos, por exemplo, João Dória e Sérgio Moro, dá para encaixá-los aqui nesse primeiro ponto, daqueles que são candidatos,
mas que, se eleitos, não mudam muito. Ah, William, mas não é possível? Olha, vamos lembrar um pouco, João Dória. João Dória foi eleito com o discurso do Bolsodória. O Guedes, por exemplo, se encaixaria perfeitamente no governo Dória e também no governo Moro. A Rosângela Moro, num ato de sincericídio, chegou a dizer certa vez: eu vejo Moro e Bolsonaro uma coisa só. Sérgio Moro foi ministro do governo até pouco tempo atrás. E, na minha opinião, João Dória e Sérgio Moro mudariam um pouquinho. Claro que mudariam. Eu acho que teriam a maior preocupação com o meio ambiente, importante, ok. Eu acho que tratariam a imprensa com mais respeito que Bolsonaro trata, até porque eles são os queridinhos de boa parte dela, e venderiam uma imagem melhor do Brasil para o exterior, como presidente educados. Nada muito mais do que isso, não. Agora, nada disso transforma um Brasil num Brasil desenvolvido, num Brasil com crescimento econômico. A política econômica que eles adotariam seria a mesma. A mesmíssima. A inflação saudamenta, então sobe o juro. Subiu o juro, impede o país de crescer. Vamos cortar gasto. Cortar gasto de onde? Não, vamos cortar. Não sei de onde não, mas vamos cortar. O povo é que se vire aí e que cada um se esforce um pouco mais para dar certo na vida. É isso, país travado, crescimento, como nós estamos aí na última década, por exemplo, com 6 anos de PT no poder, já vou falar sobre isso, 2 de Temer e 2 de Bolsonaro. Vamos ter agora um crescimento, que é um reajuste do tombo do ano passado, e a expectativa para o ano que vem, sem pandemia, é 0,5 ponto percentual, ou seja, praticamente nada de crescimento. E Lula, como o Ciro colocou, é de mudar um pouco, conservar muito. William, mas conservar muito? Olha, vamos lembrar que ele foi presidente da República, não fez nenhuma reforma estrutural, nenhuma. Nada de reforma tributária, nada de reforma política, administrativa, nada. Agora ele está falando em mudar algumas coisas que considera importantes. Parabéns, Lula. Quer revogar o teto de gastos e mudar a política de preço da Petrobras. Demorou a falar isso, hein, Lula? Muita gente chegou a brincar que ele só falou isso depois que o Ciro está insistindo nisso para tentar dizer: olha, eu também vou mudar, gente, viu? Então é importante destacar que a mudança do Lula, se eleito, seria importante, sim, mas pouco perto daquilo que nós precisamos fazer. E o Ciro se encaixa naquele que, se o eleitor quiser uma mudança radical, aí é o Ciro Gomes. E aí ele diz que, inclusive, se realmente esse for o sentimento, aí ele tem chance, não quer dizer que ele será eleito, mas aí as suas chances aumentam. Porque além de mudar essa questão ambiental, essa questão do trato com a imprensa, de vender uma imagem melhor do Brasil lá fora, teto de gasto que o Lula propõe, política de preço da Petrobras, Ciro conseguiria implementar e colocar em prática a discussão e acredito que a aprovação da agenda de reformas e contra-reformas que ele propõe onde, William? No livro, nas entrevistas, nas lives. Então, se o Ciro for eleito com esse conjunto de ideias que será entendido pela sociedade, ele chega lá e ninguém pode dizer que ele não avisou que faria. Então ele chega com uma força diferente, em que os próprios congressistas percebendo: olha, mas esse cara foi eleito com esse discurso. Então como é que eles fariam algum tipo de boicote? O Ciro fala, inclusive, de intensificar o debate em torno disso nos 6 primeiros meses, que é quando o presidente tem uma popularidade maior. Então esse é um ponto importante que a gente tem que compreender. Se você que veio até aqui, quer que continue como está? Meu amigo, vote no Bolsonaro, vote no Sérgio Moro ou no João Dória. Se você quer uma mudança pequena, o Lula é uma opção para você. Agora, se você de fato quer que o Brasil mude profundamente, aí é Ciro Gomes, que propõe reforma tributária, da Previdência, uma contra-reforma trabalhista, reforma política, um novo pacto federativo. Eu acho que, inclusive, se o Ciro for eleito, ele vai com tudo e vai para fazer história. Seria quase que uns 50 anos em 5, ou uns 40 anos em 4, para adaptar agora aqui para o tempo que o presidente fica eleito. Se ele for reeleito, 8. Mas claro que numa versão atualizada. Ciro disse nessa entrevista, inclusive, que se ele tivesse feito uma carta aos brasileiros, uma carta ao povo brasileiro, que é uma carta aos banqueiros que o Lula fez para ser eleito em 2002, ele também já teria sido eleito presidente. Só que com essa carta você muda pouco, porque fica de pés e mãos amarrados. Não pode fazer reformas necessárias para o país. Então o Ciro, insisto, prefere ir pelo caminho mais difícil, lutando contra tudo e contra todos, mas para ajudar nessa corrente de ideias. Eu até brinquei um dia que o Ciro podia fazer essa carta, aí ele pacificaria a relação com as elites, com a grande mídia, com os neoliberais, e quando eleito, dá uma trollada e rasgar a carta e falar: peraí, vou governar com o povo. Olha, isso claro que na teoria é simples, mas na prática não é tão fácil assim, e o Ciro tem um compromisso de fato que é com ser honesto naquilo que ele propõe. Custe o que custar, desagrade quem tem que desagradar.
E a Mara, no My News, eu vou deixar o link da entrevista completa, colocou uma questão importante, que é como que o Ciro vai fazer para que o povo brasileiro reconheça aquilo que o povo cearense já reconhece, que é justamente essa qualidade do próprio Ciro e da equipe que o acompanha na gestão da coisa pública. Esse é um ponto importante que eu acho que o próprio Ciro tem que refletir nisso, a equipe de marketing e a militância, para fazer com que isso seja compreendido pelos outros. Então é necessário sim ter uma reflexão. Eu acho que a questão que a Mara colocou é interessante para a gente ajudar o Ciro a ser compreendido não como o Ciro destemperado. Inclusive essa questão da indignação é consequência daquilo que ele vê, meu Deus do céu, o que o povo está fazendo, eu quero fazer, eu sei fazer, como ele disse lá, e deve ser angustiante você ver isso, olhar para a sua própria experiência, para as suas ideias, olhar para as experiências internacionais que deram certo e ver esse bando de gente não sabendo o que fazer ou fazendo errado. Não errado de maneira não intencional. Tem muito erro aí no governo que é de forma intencional, justamente para manter essa estrutura que tira do bolso do pobre e transfere para o bolso do rico. Às vezes escondido, às vezes às claras, como nós temos agora com essa política de preços da Petrobras. E foi uma entrevista muito bacana, vale a pena. Vou, repito, deixar o link dela aqui embaixo para quem quiser assistir, se é que vocês já não assistiram. Muita gente reclamou que o Ciro interrompeu a Mara Luque algumas vezes. Eu acho que tem que tomar cuidado realmente com isso. Não só a Mara, mas o Ciro também interrompeu o Antônio Tabet. É uma mania que ele tem. Quem acompanhar a Roda Viva do Ciro aí dos anos anteriores, desde quando ele começou a ir lá, a gente vai perceber que é uma característica dele. Não é porque tem essa característica, deve conformá-la e ser assim mesmo. É necessário tomar todo cuidado para que qualquer tipo de detalhe não faça com que a sua ideia seja colocada em segundo plano. Então é importante o Ciro refletir nisso. E eu assisti essa entrevista 2 vezes e só me confirma que, para mim, e eu deixo essa opinião aqui aberta, quem quiser discordar, que discorde, o Ciro é, de longe, o candidato mais preparado. Só que o eleitorado ainda não reconheceu que quem tem condição de mudar como o povo quer e precisa é Ciro Gomes. Esse é um desafio para a campanha e vamos torcer e vamos fazer a nossa parte para que o povo compreenda que é necessário sim mudar muito e que existe um projeto que propõe isso e chama-se Projeto Nacional de Desenvolvimento. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.